Olha, o Corinthians jogou bem, merecia a vitória. Se tivesse que ter um vencedor nessa partida, tinha que ser o Sport Clube Corinthians Paulista. Eu vou falar para vocês por que eu acho que hoje o Corinthians jogou bem e evoluiu em relação aos últimos 2 jogos, por exemplo, né, que o Corinthians acabou jogando mal, até conquistou resultados, mas em desempenho a gente criticou. E do mais importante para o menos importante hoje, eu quero falar do Hugo. O Hugo fez uma partida fenomenal. Cara, eu estava conversando hoje lá, né, com os ex-jogadores que estavam presentes no evento, e a gente comentou sobre o Hugo, né? Eu estava conversando com o Galeano, eu dei uma intimada no Galeano, meu irmão. Falei, meu irmão, tô engasgado contigo já faz uns 30 anos, meu irmão. Falei para ele. Porque o Galeano faz aquele gol no finzinho no Morumbi, eu estava lá, né, atrás do gol, leva a decisão para os pênaltis, e o Dida não pega um pênalti, né? E aí, dessa resenha com o Galeano e com o Júnior, lateral esquerdo, que estavam naquele jogo lá contra o Corinthians, né, pelo Palmeiras, a gente começou a falar do Hugo, né? Que o goleiro Sérgio também estava lá, e nós estávamos falando, né? E eu destaquei nos comentários sobre o Hugo, o destaque que eu fiz sobre o Hugo foi a velocidade. Ele é um goleiro muito rápido. E eles concordaram comigo, tá? Eles concordaram comigo. Eu acho que a maior virtude do Hugo Souza, para mim, é que ele é um goleiro muito rápido. Muito rápido. Não é que, por exemplo, naquele lance que o Kaká falhou, né? O ministro da Educação falhou no chute do Rony no final do primeiro tempo, não é que ele acertou o canto. Ele esperou o Rony definir e por ele ser rápido, ele conseguiu chegar. E encaixou a bola, né? Ele não deu rebote ainda. Foi mais incrível. Então, assim, como diz lá no Fantástico, né? Como um gato, né? Eu acho muito sem graça, né? Os apresentadores do Fantástico sobre futebol. Mas foi como um gato mesmo, muitas vezes, né? Enfim, fazendo defesas maravilhosas. Então, agilidade é a palavra, né? Exatamente. O Carlos Alberto. Mas não é só agilidade. Ele tem velocidade, ele tem uma impulsão, ele é muito rápido. Pô, se eu fosse bater um pênalti no Hugo Souza, eu ia me borrar todo, velho. Eu ia ficar pensando 1000 vezes o que eu ia fazer. Caramba, bato no meio, tento chutar no alto, né? Porque no alto é o risco da bola subir, né? Cara, ele é muito rápido. Então eu quero destacar, começando esse pós-jogo, essa minha análise, eu quero destacar o desempenho do goleiro Hugo Souza. Que assim, até parece, né, que o Hugo Souza também, eu destacando o Hugo Souza já no início do meu pós-jogo, parece que o Corinthians foi massacrado, você que não viu o jogo na Arena MRV, e que se não fosse o Hugo Souza teríamos perdido. Talvez, mas o jogo não foi isso. O Corinthians jogou bem, tá? E eu, graças a Deus, eu sou honesto. Jogou mal, jogou mal. Não importa se perdeu ou empatou. Jogou bem, jogou bem. Não importa se ganhou ou perdeu. Enfim, não tem conversa. Independente do resultado. O Corinthians jogou bem, melhorou, evoluiu. Né? O Hugo, quando precisou, fez as defesas, mas ele está lá para isso, meu irmão. Então eu quero começar destacando pelo Hugo. Mas vamos falar do time, do esquema tático, né? Que é uma coisa que eu sempre gosto aí de passar para vocês. O Corinthians foi escalado pelo técnico Dorival Júnior aliás, né, eu falei para vocês que o Memphis e o Garro não voltariam contra o Atlético Mineiro, porque eles chegaram a uma conclusão que era muito perigoso, né? Muito perigoso, meu filho fala isso, muito perigoso voltar, né? Enfim, bancar a volta de 2 jogadores que estavam lesionados num gramado sintético. Então, eles sequer ficaram no banco de reservas, o Memphis e o Rodrigo Garro. Tá? Não sei se jogam na terça, o Garro menos possibilidade, o Memphis com mais possibilidades. Mas isso é para depois. Corinthians entrou em campo com Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, Choca e ministro da Educação na zaga e Bidu na lateral esquerda. Eu achei, tá? Primeiro, eu vou analisar, né? Deixa eu falar a escalação. Vamos lá, vamos falar a escalação já no esquema. Mateuzinho, Choca, ministro da Educação, Bidu.
Foi 4-1-4-1. Lembra que eu falei para vocês? Falei, gente, o problema não é o 4-1-4-1, porque a gente ficou traumatizado. Lembra que eu falei no último jogo? O problema não é o 4-1-4-1. Não é. O Corinthians jogou, né, no meio da semana no 4-1-4-1 e o adversário do Corinthians também jogou no 4-1-4-1. Também jogou, né? Que foi o adversário que o Corinthians eliminou na, na Copa do Brasil, né? O Novo Horizontino. O Novo Horizontino também jogou no 4-1-4-1 e jogou melhor que o Corinthians no primeiro tempo, na quarta-feira. Então, assim, o problema não é o esquema, o problema é quem você coloca no esquema e se o elenco tem essa característica para o esquema. Por exemplo, hoje no 4-1-4-1, não tinha assim nada absurdo, né? Teve alguns acertos no 4-1-4-1 do Dorival. A linha de 4 eu já citei, entre as linhas Ranieri, já é um acerto. Eu falei para vocês na quarta-feira. Se tiver que colocar alguém entre as linhas, vai ter que ser o Ranieri, porque ele é né, o limpador de para-brisa. Entendeu? Então, assim, deixa eu ser direto. A melhor coisa que aconteceu hoje e o motivo da evolução do Corinthians foi a saída do Maicon. Sério. O Maicon é um ex-jogador em atividade. É difícil falar isso. O Maicon, com as suas lesões, cirurgias e com a característica que ele tem, cara, o principal motivo da melhora do Corinthians hoje passou, né, pela saída do Maicon da equipe titular, tá? Depois ele vem com a linha de 4. E aí, o Carrillo jogou no mesmo lugar na linha de 4 dos últimos jogos, tá? Não jogou? Aí depois ele vem com Martínez aqui, Rian aqui, né? E na esquerda o Thales. Na frente, Héctor Hernandes. O Corinthians jogou no 4-1-4-1, repetindo Mateuzinho, Tchoca, ministro da Educação, Bidu, Ranieri entre as linhas, a outra linha de 4, Carrillo, Martínez, Rian e Thales na frente, o Héctor Hernandes. E o Corinthians jogou muito, mas muito melhor que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Agora, por quê? E aí, Dorival? Você acertou hoje, cara. Mas você estava errando feio nos últimos jogos. Coronado na esquerda, lento, morto. Romero, aberto do outro lado, né? Também em algum jogo, morto. Bidon pelos lados, é o jovem mais velho que eu conheço, morto. Alex Santana, morto. Cara, é muita gente. Michael, morto. É muita gente, né? Na nhaca, no mesmo time. Cara, hoje, por que o Corinthians melhorou? Primeiro, não tinha o Michael. Ranieri jogou entre as linhas. Na linha de 4, tinha Martínez, que hoje estava daquele jeito. Agora sim, agora é o seguinte, hein? O Martínez é igual barrinha do videogame. Hoje já foi um pouquinho para menos da metade. O pouquinho que tem, gasta contra o Huracan e descansa. Porque isso vocês têm que entender. O José Martínez, quando ele descansa um pouquinho, ele joga muito. Ele tem que ter o descanso. Para o José Martínez, meu amigo, é primordial esse descanso. E hoje o José Martínez e o Rian, cara, eu nunca achei que eu ia falar isso, né? Senta na cadeira, puxa a cadeira, vem para cá, vem tomar café comigo, senta para não cair, tá? Senta para não cair. Mas hoje, se você falar assim para mim, Samir, Rian ou Bidon, eu prefiro o Rian. Por quê? Porque o Rian, ele tem a pegada, não tem a qualidade do Bidon com a bola nos pés, mas ele marca. Cara, se fosse o Bidon, o Atlético Mineiro teria várias vezes quebrado aquela linha ali. Várias vezes. Ó, assim, ó, faz assim comigo. Você que tá em casa agora, vamos lá, todo mundo junto. Assim, ó, assim, assim. Para de loucura, não é pra você fazer isso. É bobo. É bobo, quer se queimar em casa? As esposas reclamam quando me encontram na rua. Meu marido tá ficando louco te acompanhando. Para de ser louco. Então, o Rian hoje é mais importante. Por que o Corinthians jogou bem? Não foi à toa. Eu estou aqui nesse pós-jogo para explicar para vocês por que o Corinthians evoluiu de um jogo para o outro, por que jogou bem. Não é por acaso, não é sem querer. Porque, queira ou não é fácil jogar lá.
Então, assim, aquela linha de 4 ali, Carrídio, Martínez, Rian e o Thales mágico, melhorou, porque é o que eu falei para vocês. Se não tem coragem de entrar com o Bidu na segunda linha, entra com o Thales. É o único mais ou menos veloz do time. Agora, é claro, é evidente que se você entrar com o Coronado de um lado e o Romero de outro, né, é o time do sono. O Corinthians hoje melhorou por causa disso. Colocou mais dinâmica, mais pegada. O próprio Hector corre. Na zaga, o João Pedro Tchoca, para mim, foi bem, cara. Aliás, foi uma das melhores, né? A linha de 4. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, repercutindo as informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho do jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians na Arena MRV em Minas Gerais. Corinthians acabou empatando com o Atlético Mineiro em 0-0. Corinthians, Dorival mais uma vez escalou um time reserva, um time alternativo, sem seus principais jogadores, mas o Corinthians, apesar de fora de casa, num gramado sintético, jogou bem, teve uma baita superioridade contra o Galo, mas o Corinthians não converteu essas oportunidades em gols. Thales Magno, após renovar o contrato, não tem jogado nada, perdeu um gol cara a cara. Sobre o centroavante do Corinthians, Hector Hernandes, não tá jogando nada, tá tendo oportunidade e não consegue performar em campo. Uma arbitragem fraquíssima. Lianco do Atlético Mineiro era para ter sido expulso pela entrada que ele deu, né? E Corinthians precisa virar a chave rápido, porque terça-feira tem Corinthians e Huracan e Corinthians na Argentina. Então um jogo difícil que o Corinthians só interessa a vitória, porque se não ganhar vai ser eliminado na Sul-Americana. E ontem o goleiro Hugo Souza mais uma vez foi muito bem, fez uma defesa dificílima, uma defesa importantíssima do Rony, né? O goleiro Hugo Souza é um goleiro aí que tá na pré-lista da seleção brasileira, né? Pelo técnico italiano aí. E pode ser convocado amanhã, e aí passar para a lista principal da seleção. Hugo Souza tem uma envergadura muito técnica, ao mesmo tempo que ele tá no alto, ele tá baixo, quando ele cai, rapidinho ele se recompõe. Então um goleirão que tá merecendo a seleção e com certeza vai ocupar esse espaço que ele merece, porque é um goleiro que tá salvando o Corinthians em grandes jogos. Ontem, o técnico Dorival Júnior poupou aí o Roberto, né, que entrou só mais no segundo tempo. Foi relacionado o Memphis Depay e Rodrigo Alves, mas não jogaram. Talvez eles joguem na terça contra o Huracan, que é um jogo que o Corinthians precisa sair com a vitória de forma obrigatória. Mas se Dorival preferir poupá-los, vai estrear, vai retornar aos gramados contra o Vitória da Bahia domingo que vem pela 11ª rodada do Brasileirão. Sobre o Roberto, que acabou entrando no segundo tempo e se machucou, saiu carregado, saiu chorando, né? O departamento médico vai analisar em Minas Gerais, porque o Corinthians continua por lá, vai viajar direto, né, para a Argentina para fazer o jogo contra o Huracan. E Roberto, a gente está aguardando aqui mais notícias sobre o resultado do seu exame, como é que ele vai estar, se ele consegue jogar contra o Huracan, se não, ele vai voltar a São Paulo para fazer os tratamentos. Gente, o que vocês acharam aí do jogo do Corinthians ontem contra o Atlético Mineiro? Vocês gostaram? O resultado foi bom, mas o desempenho foi aquilo que vocês esperavam ou poderia ter sido melhor? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho aí o que desde o indiciamento de Augusto Melo, Alex Cassundé, Sérgio Moro, né, e Marcelo Mariano, o assunto mais comentado no Corinthians é a gestão do Augusto, a gestão temerária, que muita gente acha que é uma gestão temerária. Alex Cassundé
ele é apontado como laranja na intermediação do contrato entre Corinthians e Vaidbet. Então, Alex Cassundé pode aí recorrer a uma delação premiada. Para quem não está entendendo nada, eu vou explicar melhor essa situação. Detalhe dessa situação é que o advogado de Alex Cassundé pediu uma reunião de urgência com o delegado do caso, Dr. Tiago Correia. E nesse encontro esse encontro ainda não aconteceu. O advogado pode sugerir o quê? Que Alex Cassundé negocie uma delação premiada. Ou seja, Alex Cassundé vai fornecer todas as informações que ainda não foi dividida em seu depoimento, em troca de quê? De benefício na hora da punição. Isso ainda não está acontecendo, né? Mas pode acontecer e causar aí preocupação nos dirigentes corintianos, em especial no presidente Augusto Melo e 2 de seus ex-assessores. Quem são? Sérgio Moro e Marcelo Mariano. Tendo em vista que nessa semana os 3 foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Essa possibilidade de delação premiada tornaria ainda mais complicada a vida do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que deve sofrer impeachment no Corinthians nessa segunda-feira. E se existir a maioria dos votos a favor do impeachment, Augusto Melo é afastado no ato. Vale a lembrança que Alex Cassundé admitiu à Polícia Civil de São Paulo que não intermediou o acordo entre Vaidbet e Corinthians. Olha para você, só para você entender. Augusto Melo, que deveria estar empenhado em contratação para o Corinthians, porque o elenco é fraco, está aí tentando de todas as formas a se livrar dos crimes que eu mencionei. Inclusive, na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, Augusto Melo convocou uma entrevista coletiva para se defender de tais crimes e, abre aspas, diz o seguinte: eu sou inocente e parte interessada na investigação da Polícia Civil, porque eu também quero descobrir o que aconteceu. Augusto Melo negou participação, Augusto Melo negou envolvimento nesses crimes que estão mencionados no indiciamento e disse que seu CPF é limpo, ele está de consciência limpa e tem recebido muito apoio dos seus amigos. Então, Augusto Melo está certo em fazer a sua defesa. Seu advogado disse também que achou muito estranho do relatório da Polícia Civil ter sido noticiado, ter sido colocado em público e já indiciando o presidente nas vésperas da votação do impeachment Augusto Melo. Então, situação do Corinthians não está fácil. Corinthians, dentro de campo, precisa de contratar. Dorival pediu ao diretor executivo das suas exigências, quando foi contratado, que o Corinthians se reforçasse em 5 ou 6 contratações muito pontuais, contratações essas que chegariam para ser titular, porque são jogadores mediáticos ou medalhão. A Esporte da Sorte tem interesse em ajudar, porque a Esporte da Sorte entende que Memphis Depay foi uma cartada de mestre, apesar de ganhar um salário astronômico, estratosférico aqui no Brasil, mas o próprio jogador se paga e dá muito retorno ao Corinthians. Augusto Melo está envolvido em páginas policiais, em gestão temerária, um possível impeachment. Augusto diz com todas as letras que não vai se renunciar. A informação que nós temos aqui no canal é que líderes das torcidas organizadas marcarão para amanhã uma reunião com Augusto Melo antes do impeachment
pedindo que ele se renuncie. Pedindo entre aspas, porque a torcida, os líderes da torcida vai fazer uma pressão danada para Augusto Melo se renunciar, deixar o Corinthians, resolver seu problema e antes que aconteça o seu impeachment. Porque o provável, 99%, após o indiciamento da Polícia Civil, os sócios, né, o Conselho Deliberativo, né, que é o CORE, vai empichar o presidente Augusto Melo. E aí, fiel, o que vocês estão achando de toda essa situação? Augusto Melo deveria renunciar a todos esses escândalos? Ou Augusto Melo deve continuar aí firme e forte para ver se será empichado amanhã ou não? Use o espaço aqui no vídeo e deixe o seu comentário, que ele é importantíssimo para a gente. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Quero agradecer pelo carinho e pelo apoio que vocês têm com o meu trabalho desde o primeiro dia que nós iniciamos um trabalho aqui com muito amor, com muito carinho para vocês, que é trazer notícia do Coringão, de tudo que acontece a gente traz em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.